Era um cara que vivia perdido, sem direção, sem expectativa nenhuma de vida. Em 2007, sem expectativa, vida destruída, as drogas, família que não queria mais estar do mesmo lado, que não queria estar junto de jeito maneira, que não queria ver de jeito maneira. Aí, um belo domingo, de eu ficar usando drogas sábado inteiro, e domingo o dia inteirinho, um belo domingo chegou uma menina chamada Kelly, uma moça chamada Kelly, dentro da festa onde a gente estava. Ela estava evangelizando a Eliana, e ela me pediu carona, e foi motor de pé. Ela falou, não, eu só quero companhia, tem um ponto circular perto da tua casa? Eu falei, tem. E ela começou a falar do Jesus que ela servia, do Deus que ela servia. E eu falei para ela assim, pô, você serve a Deus, está aqui. Ela falou, mas eu estou evangelizando a Eliana. Eu estou falando de Deus para ela, porque a Eliana morava vizinho dela de frente. Aí eu falei assim, daí eu fui conversando com ela. Aí ela falou para mim, vamos domingo que vem na igreja? Eu falei para ela assim, mas o que eu vou fazer na igreja? Não, vamos lá, de boa, vamos lá. Eu falei, mas tudo bem, vamos fazer um trato com você. Eu vou na igreja, mas a hora que a gente sair de lá, a gente pode ir um pagode, porque eu era viciado em pagodes. Não toco nada, não danço, não fazia nada na vida, mas eu gostava de pagode. Ela falou, não, eu vou. Só que ela falou para mim, mas o dia que você for na igreja, e aquele domingo lá, vai ser o último domingo que você vai no pagode. E aí eu fui para a igreja aquele domingo. Pela minha surpresa, tinha todo mundo lá da Juliano, Karina, são pessoas que eu conhecia, a Rafaela. Eu lembro que a primeira pessoa que me deu a Bíblia para ler na igreja foi o Hermes. Eu não sabia ler direito. Eu tinha parado com o meu estudo, não sabia ler direito. Jesus me colocou ler direito, as drogas me fez. Hoje, se eu vou escrever, eu tenho que ficar lentamente escrevendo, porque a droga me fez. O meu nome eu sei escrever, só que eu tenho que ficar parado, senão, se eu começar a escrever rápido, não consigo, porque é tudo um motivo das drogas. E aí eu fui para a clínica, fui com ela para lá. E daquele dia em diante, daquele setembro de 2007, eu nunca mais saí da igreja. Foi seu primeiro contato com Jesus ali, ou não? Não foi. Meu primeiro contato com Jesus foi na igreja da congregação. Os meninos que trabalhavam comigo dentro da AS, onde eu trabalho hoje, eles me levavam para. Mas eu não ia num dia, eu ia porque eles me convidavam, e eles gostavam muito de mim, eu gosto deles porque eles trabalham lá até hoje, eu gosto deles. Então você ia para agradar, mas nunca fui lá para ficar lá dentro, para ficar lá dentro. Eu acho que quando eu entrei dentro da Batista, eu acho que era o momento do Espírito Santo dizer para mim, agora chega, agora deixa eu cuidar da tua vida. Não vou falar para você que eu parei com a bagunça no mesmo dia que eu entrei lá, que o mesmo durou uns 2 meses para mim. Caí a ficha mesmo, caí a ficha que não tinha dado para Deus, né? Você tinha, Deus, esse mundo não vai. Um belo dia eu estava subindo com a Kelly num domingo, deixei ela lá. Você vê como Deus pega o homem para carente, largado do casamento, estava de olho nela, estava de olho. O meu negócio era com ela, né? Mas aí o Espírito Santo trabalha completamente diferente na nossa vida. E eu subi com ela e ela começou a contar um pouco da vida dela, um pouco da história dela. E a hora que eu deixei ela na casa dela, eu desci falando com Deus na rua. E falando para Deus, Deus, muda a minha vida então. Então, a partir de hoje, eu falei assim, vamos fazer assim, essa semana, se ninguém me chamar dos meus amigos que eu bebia, usava drogas, se ninguém bater no portão da minha casa, me convidando para qualquer festa, eu vou te servir. E o único cara que bateu no portão aquele dia foi o Juliano para me levar na cela. A igreja batista trabalhava com cela, ele bateu numa terça-feira. Wilson, vamos na cela e tal. É assim, pessoal. E eu saí de casa aquele dia para ir na cela. E aí, daquela semana ninguém me chamou. Os caras passavam perto de mim, ninguém me chamou, ninguém batia no portão, ninguém falava comigo. Parecia que eles estavam ignorando a minha vida, tipo, minha vida não tinha mais sentido para eles. Mas era o que eu falei para Deus. Eu falei, Deus, eu quero mudar. Então o Senhor me mostra o que eu tenho que fazer. E aí ele mudou. Quando você decidiu largar essa vida e ter uma vida com Deus, ele falou assim, não, acabou e hoje eu vou ter uma vida com Deus. Como que foi essa parte da santificação na sua vida? Sara, foi difícil. Porque abrir mão das drogas, abrir mão daquele mundo,
Na época lá atrás, o que você fazia, usava? O que era o negócio? Eu usava muito cocaína. Eu nunca gostei de crack, porque eu nunca gostei de fumaça, nunca fumei maconha, que eu não gostava, nunca gostei. Meu negócio sempre foi beber e usar cocaína, né? Então eu usava muito cocaína. E bebia demais, né? Eu bebia muitos. Não tinha limite. Porque a cocaína não deixa você ter limite. Então quando você estiver usando, tá bebendo, ela vai te dando tudo que você tem. Então não tinha limite. Eu não tinha uma régua na minha vida, como eu tenho hoje. Eu tenho uma régua na minha vida hoje, que é o Espírito Santo. Eu não tinha essa régua. Então eu achava que eu tinha que beber. Eu tinha que beber, que eu tinha que usar droga. E quando eu fui para a igreja, quando a Kelly me levou, vinha esse confronto. Eu falo que foi muito legal, que nem a Ida estava falando que ela estava pensando numa coisa e o Espírito Santo, o Paulo estava ministrando. Há cinco domingos que eu fui para a igreja, o pastor Paulo começou a ministrar e eu tinha certeza que aquela tinha coletado eu. Certeza que ela tinha dado com a língua nos dentes, porque tudo que eu estava passando, ele ministrava lá. E aí eu falei assim, não. Quem nunca? Aí eu olhei assim, falava para ela assim, eu ficava quieto, não falava nada para ela. Mas eu ficava assim, pô, mas ela precisa me aguentar minha vida desse jeito? E ele falando. Aí eu falei assim, pô, bom, peraí. Eu vou vir, acho que foi no 6º domingo. Vamos ver se isso é verdade mesmo. Tem umas coisas aqui que eu não falei para Kelly. Tem umas coisas que tá pegando aqui no meu coração que eu não falei. Essa vontade imensa de usar droga todos os dias, eu não contei para ela que eu sinto isso todos os dias. Aí a pastora foi ministrar. A pastora disse que foi ministrar. Aí foi pior. A pastora reinou. Foi pior do que as 5 vezes que o pastor tinha ministrado. Se ele tivesse ministrado as 5 vezes, tinha falado. Foi pior, porque a pastora falou assim, sabe esse buraco que está em você? Sabe esse buraco que não tem como tampar? E você fica procurando as coisas para tampar e não acha? Se você deixar Jesus entrar, ele vai tampar esse buraco. Essa falta que você procura, essa falta que você está atrás de procurando, se você deixar Jesus entrar, vai tampar. Não foi fácil aceitar, porque você mudar a tua vida, você sair naquele, não é no zona de conforto que não existe, você sair daquele lugar para mudar todos os amigos que eu tinha, a facilidade das coisas que eu tinha, a facilidade de usar droga, eu guardava droga em casa, tinha muita amizade com todo mundo, isso era fácil, era muito facilidade para mim. Mudar isso foi muito difícil. Mas aí foi aquele baque do Espírito Santo, falando assim, eu posso mudar o que você. E eu deixei. Olhei para o Espírito Santo e falei, o que eu tenho para te dar é esse buraco que ninguém tampa. Se você tampar, eu não saio mais da tua presença, eu não saio mais da tua presença. No decorrer da minha caminhada com Cristo, a gente erra muito, mas eu nunca mais saí da igreja, eu nunca mais tive uma recaída, eu nunca mais... Mas você falou, a santificação, ela foi muito dolorida. Foi muito dolorida. Porque você tem que começar a abrir mão de tudo que atrapalha. Entre o não, né? Não. Entre o não. Aí entra o não, entra a rejeição, entra a dúvida se você está no caminho certo ou não. E Deus, ele não fala com você toda hora. Ele não fala com você todo momento. Você pergunta para ele uma coisa, ele não te responde naquela hora. Não é tão explícito assim. Não é tão explícito como que é a droga, não é tão claramente como que é. Ele não te fala, você pergunta para ele, Deus, o que eu vou fazer da minha vida sem as drogas agora? Aí ele não te responde, ele só fala, me segue só. Aí você vai seguindo. Foi muito difícil, sabe? Não foi de um dia para o outro. Demorou uns 3 meses. Você foi para a clínica também? Não. Você não precisou? Né? Não precisei. Não precisei, eu não saio dela até hoje, né? Já faz 14 anos que eu faço esse trabalho, mas eu não fui para a clínica, não precisei ir para a clínica. Assim. Porque falar os olhos humanos, né? Você vai falar assim, a quantidade que você usava de droga. Tipo assim, na sua cabeça, só consigo ser tratado se for para uma clínica. Com medicação. Com medicação, alguma coisa. Mas aí você vê, Ida, que quando você abre o teu coração para o Espírito Santo, quando você deixa Deus trabalhar na sua vida, quando você dá um recuo na sua vida e diz a Deus, ó, vai Senhor, pega a carroça aqui, pega o trilho da minha vida, faz o Senhor, me tira essa vontade, me tira essa saciedade que eu tenho. Eu lembro um dia, uns 3 meses depois que eu estava nessa caminhada,
Eu lembro um dia que eu levantei, eu troquei de horário de serviço e comecei a trabalhar à noite. Eu levantei, eu cheguei em casa, era 7 horas, tomei banho e dormi. Quando foi 9h15 eu levantei, desesperado, com vontade de usar yoga, desesperadíssimo, desesperado. A ansiedade bateu, a abstinência bateu de um jeito, desesperado. Eu chamei um mototáxi, maquinei na cabeça o que eu ia fazer, desci com ele até o banco, entrei no caixa eletrônico, olhei para o caixa eletrônico, mandei ele esperar lá fora, olhei para o caixa eletrônico, passei meu cartão, saquei R$25 para pagar a ida dele de volta. Cheguei em casa, olhei para minha mãe e falei assim: mãe, faz um favor para mim, tranca a porta do meu quarto. E a hora que eu batesse, ela falou: por quê? Eu falei: não, porque minha mãe não ia saber o que estava acontecendo, não tinha como. Eu coloquei o joelho no chão e comecei a chorar para Deus, dizer: Deus, se o Senhor não entrar aqui, se o Senhor não me traz, se o Senhor não tomar conta agora, o Senhor me perde. Se o Senhor não trabalhar na minha vida agora, se o Senhor não fazer algo agora, nesse instante, não tinha telefone, não tinha celular para você, eu não tinha celular para ligar para Paulinho, para ligar para os caras que eu sabia que tinha saído das drogas, eu não tinha celular, não tinha nada, né? Eu vou contar umas coisas aqui, você vai falar assim, eu já vou entrar nisso, não tinha nada. Eu falei para Deus assim: Deus, faça alguma coisa, porque se o Senhor não fizer, eu vou usar droga. Que aquele buraco, aquela vontade parou ali. Porque a abstinência já me bateu muito tempo. Hoje eu sei lidar muito facilmente com isso. Mas faz 16 anos que eu estou longe das drogas. E às vezes eu percebo que eu estou com abstinência, mas hoje eu lido com facilidade. Mas aquele dia eu vi o abraço do Espírito Santo assim. Eu não vi a pessoa, mas eu sentia que alguém estava me abraçando. Que alguém tinha me pegado pelas mãos e dizia: agora a guerra é comigo. Agora a batalha é comigo. Você chegou num ponto que eu queria que você chegasse. No ponto de olhar para mim e dizer: ó, não tem mais jeito. Se o Senhor não entrar agora, o Senhor me perde. Eu não vou te perder, porque eu sou Deus da sua vida. Sou Deus na sua história, eu não vou te perder. Aí começou a santificação, sabe? Aí eu comecei a entender que eu precisava de Jesus o tempo todo. Eu lembro que o Luizinho fez uma pergunta pro Cro. Cro, por que esses caras vivem no monte, cara? Por que esses caras vão todo dia no monte? O Cro falou: ó, a batalha é deles, cara. Se eles não fizerem isso, eles não... a gente fazia campanha de 40 dias, 30 dias. Isso para nós, colocar o joelho no chão e orar 2 horas, era como se não fosse nada pra gente. Porque eu comecei a entender que eu só ia permanecer em Jesus, eu só ia permanecer longe das drogas se eu realmente a minha vida entregasse para Jesus. Ó, Jesus, toma aí, toma conta aí, eu não quero mais saber de pegar minha rédea, porque toda vez que eu pego a rédea na minha vida, tá dando ruim, eu vou para outro caminho. E aí começou a santificação, aí eu comecei a aprender a ler direito a Bíblia, aí começa a curiosidade. O pastor Paulo ficou quase louco comigo, porque eu ficava perturbando ele todo o culto, porque você começa a conhecer o Espírito Santo, você quer saber de coisa, você quer saber por quê. Você fica apaixonado. Você fica apaixonado, você quer saber, você quer ler a Bíblia. Eu, até hoje, quando eu li alguma coisa semana que eu estava lendo a Bíblia, e eu vi uma frase de Samuel que tomou meu coração. Pô, eu já li isso aqui umas par de vezes. Mas isso foi muito engraçado. Quando a gente foi pro congresso, eu falei pro Bruno assim, que você lê, eu lembro que o Tiago, quando ele ministrou uma coisa, falava assim: gente, mas eu já li isso, mas não era isso. Aí você vai... E aí realmente, aí você entende que a palavra ela se renova dia a dia. E cada dia que você lê, ela muda. Ela muda o sentido. Deus se revela a você de uma forma diferente, né? Todos os dias. E uma coisa muito interessante que eu acho bom você falar, Elson, essas pessoas que estão na caminhada, começando a caminhada com Deus, aí que tem problema com o álcool, com as drogas, que vai começar a ler a Bíblia. Muitas das vezes as pessoas ficam perdidas, né? Por onde começar, como começar. Uma dica que você dá. Jesus, os 4 evangelhos. Descubra quem é Jesus, você já descobre tudo que você tem que fazer na vida. Lê sobre Jesus, conheça Jesus. Conheça Jesus. O ponto de você sentar com ele e dizer: senta aqui. Minha mãe fez uma pergunta para mim: por que você entra no seu quarto e você leva 3 cadeiras? Eu falei: claro, mãe,
Deus, o Espírito Santo de Jesus. Você está brincando com isso? Eu não estou brincando, é sério. Como é sério? Eu falei, eu vou conversar com eles, eu tenho que dar, primeiro você vou. Na cama não cabe todo mundo, vamos sentar aqui, botar um papo, der umas cadeiras. Ela falou assim, meu filho está ficando louco. Quantas vezes ela falou, meu filho está ficando louco? Mas depois que você conhece Jesus, sabe? O problema é assim, que eu falo que muitas pessoas entendem assim, sabe? Eu fui muito surpreendido com Jesus. Por quê? Porque assim, quando você... tem pessoas que não vão sair das drogas se não for para uma clínica, se não sentar com uma psicóloga, se não sentar com uma terapeuta, se não sentar com pessoas que ensinam o caminho, que mostram o caminho. Tem pessoas que vão para uma clínica e não vão sair das drogas. Porque elas vão conhecer Jesus, mas elas vão querer seguir o que Jesus faz. A estatística, eu não gosto de lembrar disso, mas é verdade, por experiência própria, são 10 entre 10, só um sai. São escolhas, né? Só um sai, é escolha. Mas eu acho que cabe muito a renúncia, né? Eu falei assim, a pessoa pode conhecer Jesus, sabe que aquilo é errado, sabe que aquilo não é, só que é aquele negócio, eu quero essa vida pra mim. Porque eu falo assim, eu conheço muitas pessoas que já usaram, que estão no caminho, que já saíram. Se a pessoa não falar não, porque não é eu que chego para ela e falo assim, Elcio, isso aí deve você fazer mais. O Espírito Santo fala isso pra você. E eu lembro que nem eu também bebia, fiz um monte de coisa errada quando me converti. Ninguém falou pra mim, você tem que parar. Ninguém chegou pra mim. O Espírito Santo simplesmente fala assim, viu, você não precisa disso. Já deu, né? Só que, querendo ou não, tem gente que não quer abrir mão, né? A renúncia. Por isso que eu falo assim, a gente tá conversando, sabe? A renúncia é o que mais dói. Sim. É o que mais dói. Você quer ver o que mais dói? É assim, ó. O dependente químico, ele tem uma grande dependência de sempre ouvir sim. Ele não gosta do não. Ele não gosta. Isso é experiência própria minha. Você não gosta do não. Porque você viveu a vida inteira enganando todo mundo. E quando você enganava todo mundo, você sempre recebeu o sim. Só que quando você vai com Deus, o que Deus mais fala? O que Jesus mais fala? Não. O que Jesus mais faz com você? Te confrontar a sua vida. Dependente que não gosta de ser confrontado. O usuário não gosta de ser confrontado. Ele não gosta que você fala para ele que ele está errado. Porque ele sempre vai estar com a razão. Ele sempre vai estar com a razão. E ele sempre vai mostrar para você, e ele sempre vai tentar mostrar para todo mundo que ele é a vítima. E ele não é a vítima. Ele está provocando as vítimas em volta dele. A vítima é a família dele. Ele está lá porque ele entrou, porque ele quis. Ele levou a família dele a usar droga com ele porque ele está lá. Ele não é a vítima. Ele não é o coitadinho dali. E quando eles estão saindo das drogas, eu sempre falo com eles isso daí. Porque assim, ó, quando eu decidi sair das drogas, eu saí. Mas pensa que a minha mãe mudou comigo porque eu decidi sair ali? Eu fiquei 1 ano e meio recebendo meu pagamento no mesmo banco da minha mãe. Eu descia para receber no mesmo dia dela. Ela pedia para outra pessoa, mas não pedia para mim. E eu fiquei 1 ano e meio, gente. 1 ano e meio. Eu falei, Deus. Mas antes, por isso, porque você pegava o dinheiro dela? Não é nem que pegava, mas é a desconfiança, né? Perdeu a confiança. Ela perdeu a confiança. Eu nunca peguei dinheiro dela, mas ela perdeu a confiança. Ela falou assim, ele já com pouco dinheiro já se sumia, aparecia 4 dias Imagina depois. o pagamento. Imagina o meu pagamento. Ele vai e não volta mais. A desconfiança, né? Desconfiança de... Eu nunca peguei dinheiro de ninguém, eu sempre trabalhei. Isso eu sempre trabalhei, nunca perdi dia de serviço. Eu tinha essa consciência, tinha que ser porque é meu vício, eu tenho que me sustentar. Nunca roubei nada de ninguém, nunca fiz... Mas eu fiquei 1 ano e meio sofrendo com isso. Aí um belo dia, ela pediu para um, pediu para outro e ninguém atendeu. Nas minhas orações foi, Deus, prepara algo para me mostrar para ela que eu mudei. Porque eu me converti tudo, mas para ela conhece, mãe conhece o filho. Ela chorava, nossa, meu filho é lindo, maravilhoso, mas não me dava o cartão dela para receber. Aí um belo dia ela falou, você vai descer? Eu falei, vou. Você recebe o pagamento da mãe? Eu falei, vou. Pode sacar no caixa. Eu falei, com o maior prazer. Peguei o RG dela, tudo, peguei uma fila
Pedro. Peguei uma fila. Eu fiquei 1h30 nessa fila. Porque eu fui lá no caixa. A moça falou assim, você vai levar as moedas? Eu falei, vou levar o centavo. Pode colocar aí. Foi o maior prazer da minha vida chegar na frente da minha mãe e dizer para ela, tá até o centavo. Não precisava. E daquele dia em diante, Tudo mudou. tudo mudou. Isso foi 1 ano e meio de tratamento. E tem pessoas hoje que estão saindo das drogas que não conseguem levar um não primeira vez que vai falar com a família. Por quê? O cara sai das drogas e ele acha que ele não tem compromisso mais. E aí ele vai trabalhar. Ele chega na casa dele. Esse dia eu estava falando com um cara lá. O cara foi, ficou 2 dias fora e ele voltou de novo. Eu perguntei para ele, o que aconteceu? Eu cheguei em casa, porque eu dormi um dia o dia inteiro, ficaram bravos comigo, mandaram eu atrás de serviço. Eu falei, irmão, mas a vida continua. Todo mundo está trabalhando lá. Eles não estão trabalhando? Eu falei, tá, então a vida deles continuou, a sua que parou. Quem está aqui dentro da clínica sendo sustentado por eles é você. Você chegou lá sem trabalhar. Eles ficaram bravos comigo. Trabalhar, irmão. A vida continua. Aí, ele recebe o primeiro não, ele volta para as drogas. E que você vê que pega, a maioria da família não tem paciência com o dependente químico. Porque ele tirou a paciência. Ele roubou tudo que tem. Muitas famílias abandonam. Abandona, roubou tudo que tem, vendeu, deixou de vender. Fez tudo que não tem paciência mais para ficar ali, ai, que coisa linda. Não vai ficar. E eu falo para eles assim, gente, vocês têm que aprender a lidar com isso. Vai trabalhar, irmão. Trabalhar, vai fazer alguma coisa. Limpa a casa inteira, lava a roupa, passa, faz tudo, seja útil. Mas quando você fala o primeiro não com o dependente químico, ele volta a usar droga. E como foi sua reação ao primeiro não? Sabe que eu nem liguei, sabe? Eu achei que eu tinha levado tanto não de Deus. Não é que eu tinha levado tanto Tava não de Deus. calejada já. Não é que eu tinha levado tanto não. Eu já levei, nesse 1 ano e meio que eu ficava perguntando pra minha mãe se eu podia receber, eu levei. Ela falava não. Ela falava não. Então esse não, eu já estava acostumado. Quando você leva o sim, você fica meio assustado. Será que é assim mesmo? Quando você saiu e você ficou um tempo, depois veio os amigos, por que você tá nessa vida? Ou você não teve isso? Você tá Não, louco? não, vocês fizeram aposta, né? Muitos deles fizeram aposta. Não vai durar 6 meses. Mas o mais interessante disso, esses 6 meses, que está durando 16 anos, que todos eles têm um respeito muito grande. Assim. Todos eles pedem oração. Quando me encontram, falam, ora pela minha vida. Ora pela minha vida, ora para mudar essa história minha. Olha, se eu tenho amigos que andavam comigo, está preso até hoje. Então, às vezes eu encontro um da família, o cara mandou uma carta para você orar por ele. Você faz, então, eu pego e falo assim, que Deus ele faz isso com você. Mas eu passava no bar onde eles estavam quando eu ia de domingo, porque a gente pegava o ônibus, né, Bruno? Para ir para a igreja, você lembra? Pegava o ônibus, então era parava perto da minha casa. E eu passava de domingo à tarde para pegar o ônibus para ir para a igreja. E eles estavam tudo tomando. Mas não vai durar uns 6 meses. Isso foi 1 ano, não vai durar 1 ano, foi 2, aí viram que não tinha mais jeito, né? Aí viram que eu tinha me convertido mesmo, que eu tinha aceitado Jesus. E chegar para Jesus do jeito que eu cheguei, pra você ter uma ideia, quando eu cheguei para Jesus, era muito interessante, eu tinha 2 calças. As 2 calças eram igual. Ela só se deu uma definidura porque uma tinha um rasgo e minha mãe tinha costurado. Eu tinha 2 camisas, uma branca e uma preta. Aí, um belo dia, isso foi passando 1 ano, 2 anos, eu estava escolhendo roupa para ir para a igreja. Eu abri o guarda-roupa meu, e comecei a escolher camiseta. Não vou com essas, que eu fui quinta-feira, eu vou com a outra. Eu estava escolhendo calça. Uma voz do Espírito Santo veio ali e falou assim, a quem não tinha nada, hoje está escolhendo roupa. Hoje está escolhendo por aí. Aí eu comecei a chorar, porque eu falei, não tinha nada, gente. Como Deus surpreende a gente. Muda, né? Não tinha Todo o duas. seu salário você gastava com drogas, Gastava você com não tinha não nada. tinha nada, não tinha. A única coisa que salvava que eu tinha perdido na minha família, uns 30% ia direto para os meninos, né? Você, Mas- antes de entrar pra droga, você era casado? Já era casado. E você tinha seus filhos? Tenho os dois, o Gabriel e o Guilherme. O Guilherme é mais velho.
tem 30 anos hoje. O Guilherme tem 22. O Gabriel tem 22. E sua ex-esposa, ela vai acontecer por causa das drogas. Fez um acordo comigo, né? Entrei com a bunda dentro do pé, né? Acordo muito grande. Quem aguenta ele? Quem aguenta um homem que não tem responsabilidade com nada? Quem aguenta uma pessoa que não tem responsabilidade nem com ele mesmo? Quando ela ia contar, não tinha responsabilidade, não tinha nada. Aí veio crise, eu perdi meu emprego por bebida, tinha um ótimo emprego na Resende, perdi por bebida, por não ir trabalhar na segunda-feira. Aí fiquei 1 ano e meio desempregado. Aí quem aguenta? Trabalhava fazendo bico, mas quem aguenta, né? Que expectativa você dá pro seu filho nesse ritmo? Hoje eu dou até risada, porque eu falo pra eles, eles estão morando em Jaú, eu falo pra eles, tal dia eu vou aí. Eles nem ligam perguntando pra mim se eu vou mesmo. Me espera em tal lugar, eles já estão me esperando. Por quê? Voltou a confiança, voltou o carinho, voltou o respeito. O Gabriel ficou muito tempo na igreja, a Sara lembra dele, ficou muito tempo na igreja. Depois saiu, mas ficou muito tempo na igreja. Mas eu vejo o Guilherme, eu vejo que como eu mudei com eles, né? Mas que mulher que aguenta. A maioria do casamento que o cara tá nas drogas, ele perde, não tem. E isso você vê como que Jesus transforma, né? Você conseguiu a Dá mudança a volta que ele por fez, cima. dar a volta por cima, Dá a volta mostrou por cima. tudo. E o dar a volta por cima, dar a volta por cima, você não vai saber que amanhã depois o caminho pode se cruzar. No meu outro casamento a gente está separado agora. E esses dias atrás eu estava dentro da minha casa sozinho e eu olhei para Deus e falei, Deus, quanto o Senhor me mudou. Porque, eu nunca me pensei que eu ia morar sozinho. Eu nunca pensei que eu ia tocar minha vida sozinho. Eu falei, quanto o Senhor me mudou? Quanto eu dou valor para isso? Né? Quanto eu dou valor de estar com Jesus? Quanto eu dou valor que Deus me mudou? Porque a minha irmã, quando eu descobri que o meu casamento tinha acabado, o maior desespero que ela deu, falou, vai voltar para as drogas. Vai morar sozinho? Vai morar sozinho? Agora perdi meu irmão. Entra a decepção. Entra tudo, né? Porque falou, acabou o casamento, acabou tudo. O que eu sabia fazer antes de tudo isso? As drogas, o que todo mundo pensa? Tá morando sozinho, não tem responsabilidade, não precisa dar satisfação pra ninguém. Vai pra biqueira. Vai fazer tudo errado. E eu lembro que uma semana depois foi um amigo meu, que é de outra igreja, ele chegou lá, abriu o portão pra conversar comigo, e ele falou assim, posso falar uma coisa pra você? Pode, fala que eu tô precisando ouvir. Ele falou assim, que sensação boa que tá aqui, cara. Ou como o Espírito Santo está aqui dentro da sua casa, Elcio. Você estava orando? Eu estava. Você chegou, eu estava orando. Ele falou, nossa, cara, como é bom ficar aqui. Vamos ficar aqui, vamos bater papo. Falei, vamos ficar aqui, vamos bater papo. Isso, depois ele chegou às 6 horas da tarde, ele saiu lá, era meia-noite. A gente ficou conversando. Ele falou, nossa, que paz que está aqui, cara, que sossego. Aí você fala, Deus está com você. Não acabou, nada se acabou. Acabou aquele momento, mas Deus pode mudar, Deus pode restaurar novamente, Deus pode mudar a sua vida novamente. Então eu vejo que eu levei muitos baques na minha vida e eu vejo quanto Deus me mudou quanto Deus me mudou. Eu era vingativo, hoje não sou mais. Guardava muito rancor das pessoas, hoje não guardo mais. Hoje se as pessoas me cumprimentarem, me ensinam a cumprimentar contigo do mesmo jeito. Eu não ligo, vou dormir, não esquenta a cabeça, não faço hoje, não espero nada em troca. Não fico preocupado se vai me dar em troca, se não vai. Eu não se preocupo. Isso foi Deus me mudando, eu era muito vingativo. Quando eu entrei na igreja, eu era vingativo demais. Se fizesse alguma coisa para mim, eu ia dar um jeito de vingar você. Eu era vingativo. E aí eu falei, Deus, eu tenho que parar com isso. Eu tenho que parar de ligar com as coisas que eu ligava. Hoje eu não esquento a cabeça com mais nada, assim, não fico ligando. Tem coisas na minha vida que eu não presto. Deus é tão maravilhoso que eu entrei na igreja, eu fui tirar a carta com 33 anos de idade. Nunca pensei em ter um carro na vida. Eu nunca pensei em tomar conta de uma casa, nunca pensei em tomar conta da minha própria vida. Não tinha expectativa nenhuma. Então eu falo assim, como que Jesus não muda? O que Jesus não pode fazer? Que Jesus não pode mudar. As mãos dele sempre
esteve sobre você. Então como Jesus não pode tirar você das drogas? Eu tenho o Andrei, casado com a Cíntia. O cara saiu para casa, falou para casa, falou para a mãe dele assim, mãe, ele se converteu. Aí ele aceitou Jesus, tudo assim. Aí a mãe dele falou para a mãe dele assim, mãe, eu vou descer comprar meu terreno. A mãe dele falou, você não tem nem dinheiro para colocar combustível no seu carro. Você vai... Então eu vejo assim, hoje o cara é casado. Hoje o cara se informou, é engenheiro. Era usuário de droga, era usuário de crack. Então eu falo, como Deus não pode mudar? Como esse Deus que a gente serve não pode mudar? O que Deus não pode fazer? O que Jesus não pode fazer? O que o Espírito Santo não pode fazer? A minha vida, ela só tem sentido, e ela só começa a ter sentido por Jesus. A Sara lembra disso que eu falava. Sim. Eu falava assim, gente, eu tenho 9 anos de idade. Por quê? Porque eu só fui ser gente quando eu encontrei Jesus. Os meus filhos só descobriram que eles tinham pai quando eles encontrei Jesus. Quando você descobriu a sua verdadeira De identidade. idade foi Jesus. Aí eu sabia que eu era pai, eu sabia que eu tinha responsabilidade com meus filhos, eu sabia que eu tinha que pagar minhas contas certinho, eu sabia que eu tinha que andar corretamente com as pessoas. Não vou dizer que no meio do caminho você não vai errar, porque você é ser humano, você vai errar. Não tem como você não errar. Porque o ser humano ele erra. Mas eu vejo assim, quando você está com Jesus, a cobrança vem automaticamente quando você erra. Aí você olha para Jesus e fala, Jesus, estou aqui, vamos começar de novo. Vamos ralar junto. Vai na frente de novo. Vamos andar paralelamente de novo. A minha vontade seja a tua vontade. E Jesus é a razão de estar vivo hoje, né? Então quando eu falava para eles assim do jeito de meninos, eu só tenho 9 anos de idade, porque eu entendi que eu só era gente quando eu encontrei Jesus. Os anos que passou, Deus não lembra do nosso passado, mas Ele só me deu lições que hoje eu carrego para a minha vida. Que hoje eu não tenho prazer nenhum de lembrar daquilo lá, hoje eu não tenho prazer nenhum de estar naquele lugar. Eu não tenho prazer nenhum de sentar na mesa e tomar uma cerveja. Isso não tem mais prazer disso na minha vida. Eu lembro que eu estava com meus primos e um deles, quando eu saí, a minha prima perguntou, mas agora você não pode tomar nada, você não pode beber nada. Eu falei, não é que eu não posso beber, eu não quero beber. Eu não quero mais fazer parte disso. Aí eu peguei um copo de cerveja e disse, olha o Deus que eu sirvo. Olha a razão do Deus que eu sirvo. Aprendi com o Paulinho isso. A razão do Deus que eu sirvo. Dá um copo de cerveja só, ela me deu. Deus vai me matar? Eu estou morto? Ela falou, não. Mandou um raio agora aqui? Não. Qual é a escolha minha? Se eu beber aqui, ele vai ficar bravo comigo? Ela falou, não sei. Eu falei, não vai. Mas a escolha minha não é beber. Não pode beber você, eu não quero. Isso aí não me sustenta mais. Isso não faz mais parte da minha vida. Não é que eu sou super-homem. Mas é que isso aí não faz mais parte da minha vida. Eu não quero mais isso na minha vida. Eu sei o que isso me levou. Eu sei o que isso me tomou. Eu sei o que isso me roubou. Eu sei quanto foi árduo sair disso. Eu sei o preço que eu pago para sair disso. Eu sei quando a crise de ansiedade de eu mim depender de eu estar de bem de um dia para o outro e vir aquela abstinência que me fazia suar, ficar nervoso, chorar. Porque eu sei quanto isso foi árduo para minha vida. Eu sei quanto isso... Hoje eu lido com facilidade, muito facilidade. Semana passada eu estava com ansiedade, estava com abstinência. Mas era de letra. Hoje não fico mais desesperado. Não afeta mais. Mas isso foi árduo. Para chegar no ponto que chegou agora, foi muito choro, foi muito joelho no chão, foi muito abrir mão de muitas coisas, engolir muito sapo, olhar para as pessoas falarem coisa que te magoa, mas você olha e fala assim, deixa passar, vamos embora. Hoje eu não discuto mais com ninguém, não gosto de discussão, não gosto de encrenca, não gosto. Para mim eu gosto de conversar, bater papo, mas isso foi tudo Deus que foi me dando, isso foi tudo Deus que foi tirando. Deus foi me tirando de um mundo que para mim eu não vivia sem. Eu não me via longe das drogas, eu não me via longe da bebida, eu não me via longe da prostituição. E Deus me arrancou de lá e hoje isso não faz falta para a minha vida. Coisas que eu não via fazer, coisas que eu não enxergava de jeito maneiro.
senta com o pai e a mãe, fala o que está passando. Porque às vezes a correria do dia a dia que está a família, às vezes o filho dentro de casa está perdido e a mãe e o pai não estão vendo. A mãe e o pai não estão enxergando isso. E hoje um jovem pedir ajuda é árduo, né? E, ô Elcio, o que você falaria assim, como que eu posso dizer? Porque, que nem eu falo, quando eu me converti, eu tinha uma outra visão. E hoje eu sei que eu fiz a melhor escolha da minha vida. Pra pessoa conseguir enxergar que essa é a melhor escolha. É só provando de Jesus. É só provando. É só pagando o preço. É só pagando assim, porque eu fico olhando assim, você pagou um preço para enxergar isso. Você foi lá e pagou um preço. Eu paguei um preço, o Sara pagou um preço para enxergar isso. E é só... Eu disse que quando você experimentar de Jesus, quando você experimentar, como eu falo, você entregar a sua vida para Jesus e entender que Ele pode mudar a sua história, você não volta mais para o mundo. Você vai ver que não tem como você ficar lá onde está. Não é que você não volta mais para o mundo, você não volta a fazer mais as coisas que você fazia. Nada mais faz sentido. Nada mais faz sentido. Aquilo Não tem mais anexo, né? Não tem mais. Não dá a senha do download, Não vai. não vai. O Wi-Fi está no lado, a senha não vai entrar lá. Nem que você tenta, mas não vai dar certo. Não cola, né? Não tem mais. Porque quando você encontra Jesus, você encontra o chão o buraco que você estava. Ele vem tampa. Esses dias eu estava vendo uma pastora, eu até esqueci o nome dela, e ela disse assim, pro jovem, para de matar a sua... Como que ela disse? Para de matar a sua curiosidade no mundo e começa a matar a sua curiosidade com Jesus. Vai procurar Jesus, vai conhecer Jesus. Mas pro jovem, hoje, para você falar isso, ele vai olhar para sua cara e dar risada. Então, esses dias eu estava conversando com uma mãe, e ela disse para mim, Elcio, o que eu faço? Eu disse para ela assim, bota o joelho no chão. Coloca o joelho no chão. Quando ele estiver dormindo, vai lá e ora por ele. Vai lá e ora na roupa dele. Vai lá e ora no sapato, no tênis dele, no caderno dele, no carro dele, onde que for possível, vai orando. Porque tudo que a senhora falar, o mundo está oferecendo. A visão dele é melhor. Então ore para os seus filhos, conversem. O pai não conversa mais. Os pais, eu admiro ver a Sara hoje dentro da igreja. Ela tem uma família que conversa com ela. Todas as dúvidas da vida dela, a mãe dela foi e tirou. Sentou com ela. Eu lembro quando a Sara chegou no Gideões Mirim. Lembro tudo que a preparação para chegar lá, chegou com a gente. Então eu falo assim, se você não conversar com o teu filho hoje, o traficante vai conversar. Se você não conversar com o teu filho hoje, o cara que rouba vai conversar. A droga vai conversar com o teu filho. A bebida vai conversar. A prostituição vai conversar com o teu filho. E vai bater um diálogo muito bom. Porque não é ruim. Não é ruim. Ruim é a consequência que ela te leva. Ruim é a perda que ela te faz. Outro dia eu estava conversando com um jovem e falei para ela assim, Nossa, mas não é ruim. Eu falei, não é, mas... E a consequência depois? Ele falou, falei, tem dia que eu estou para escrever alguma coisa, sei o que eu tenho que escrever, mas fico ali parado. Como se fosse um... Aí eu fui descobrir por quê. Eu sentei com a psicóloga e falei, alguma coisa está errada aqui. Ela falou, não está errado. Você usou droga por 12 anos, cocaína por 12 anos, você quer que o seu cérebro seja o quê? Tudo que tinha ele formatando. Ele não vai recuperar de novo. Ela falou, pede pro seu Deus. Dá um jeito, tá dando um jeito, graças a Deus. Então eu pedi para ele. Mas eu vejo as perdas, isso é uma perda. Uma perda que não tem mais como recuperar. Aí você vai falar, hoje uma mãe não quer perder um tempo de bater um papo com o filho. O pai não quer bater um tempo, mas o traficante bate um papo com ele. O dono do bar bate um papo. O dono da lanchonete bate um papo. A cocaína bate um papo. Mas uma mãe, um pai não quer. Ela não tem tempo. Como não tem tempo? Como você não tem tempo para sentar para o seu filho e perguntar o que está acontecendo? O meu mais velho usava maconha. A mãe dele falou, não está usando. Eu falei, tá. Orei por 25 dias.
falei, Deus, o senhor tem que me mostrar. Porque se o senhor não me mostrar, a mãe dele não vai acreditar. E eu sei que tá, já falaram, mas aí, a um belo sábado de manhã, eu catei meu filho fumando maconha. Eu olhei pra cara dele e falei, vai estar mentindo pra quem agora? Você vai lá pra sua casa e fala pra sua mãe que você tá fumando. Eu não vou falar, se você não falar, o corpo vai comer. Mas aí eu sentei com ele e falei assim, o que você quer da vida? Seu tio está cumprindo uma pena de 10 anos. Seu pai perdeu tudo para recuperar se não fosse Jesus. Você quer essa mesma vida? Você quer esse mesmo? Você quer passar por tudo isso mesmo? O exemplo que tem na sua família não tem jeito. Não, pai, eu vou parar. Parou, está tocando a vida, trabalhando, com toda a responsabilidade que tem, está trabalhando. Mas converso com eles, eu pergunto para o Gabriel, pergunto para ele, e aí, como que tá as coisas? E aí, como que tá as coisas em Jaú? O que vocês estão fazendo da vida? Com quem vocês estão andando? Quem são seus amigos? Eu tenho 30 anos, o outro tem 22. Então eu tenho tempo para conversar com meus filhos. E aí uma mãe que mora comigo, eles não moram comigo, eles moram com a mãe dele. Agora você mora com o teu filho, você mora com a tua filha, e você não consegue conversar com ela e dizer, ó, o caminho que você tá, Deus me tirou de lá. E você vai entrar num buraco que você não vai ter saída. Você não consegue falar isso pro teu filho e pra tua filha. Você não consegue olhar o que está acontecendo. Tá todo mundo dizendo e só os seus olhos não tá vendo. Então é o que eu falo, assim, que eu falo para esses jovens hoje. Sai dessa. Sai dessa. Isso é ilusão. Isso é uma mentira. Tá tudo bem agora. Daqui a pouco não vai estar bem. Daqui a pouco vai acontecer coisa na sua vida que não tem mais conserto. Vai acontecer coisa com a sua saúde que não tem mais conserto. E aí quando não tiver mais conserto, você vai fazer o quê? Vai correr atrás de quem? Você vai chorar com quem? Vai chorar com os teus amigos porque você está com você só porque você tem. Só que você tem para oferecer. E quando você não tem mais para oferecer? Vão estar com você? Vão chorar o que você está passando? Uma gravidez, o dia estava falando, mas pode ir, mas beleza. E se for uma doença que não tem mais cura? Se for uma doença que não tem mais jeito de conserto? Que vai ficar tomando remédio pro resto da vida? Tem um amigo meu que toma, pegou AIDS, vai tomar remédio pro resto da vida. Até quando? Ele falou pra mim, até quando, Elcio, eu vou viver? Eu não sei. Se eu não tomar isso aqui, eu tô lascado. Aí eu tomo, passo mal, fico 2 dias sem sair da cama, minha vida acabou. Aí você vai falar pro jovem, ele acha que você é careta, que você está vivendo em outro mundo, você está vivendo no mesmo mundo dele, Deus me tirou do mesmo lugar que você estava, e eu falo para você que eu não troco 1 minuto, 1 segundo, um centésimo da minha vida, onde eu estou hoje, por onde você está agora. Não dou, não troco, não faço, porque aqui é uma coisa que você não precisa procurar mais, você encontra todo dia. Jesus é a única saída, né? Jesus é a única saída.